Bora pegar um livro de geografia? Então vamos lá, peguem um livro de geografia e vão aqui comigo. Na semana passada nós falamos sobre a população brasileira, lá na página 86, 87, né? Então o que a gente tem de população brasileira? Olha só, a gente tem uma grande diferença na população, né? Nossa população, somos todos iguais, porém todos diferentes. Então a gente tem negro, a gente tem branco, a gente tem mulato, a gente tem muçulmano, a gente tem árabe, a gente tem japonês, a gente tem índio, mameluco. Gente, a gente tem gente de todo, baixinho, gordinho, magrinho, né? Quem usa óculos, quem não usa óculos. A população brasileira é linda e muito colorida, né? Colorida no sentido de ser, assim, cada um com um brilho, cada um com uma beleza, né? Nós temos diversas nacionalidades, diversos povos que aqui habitaram, diversas pessoas que foram para outro lugar e vieram para cá e se casaram. E nossa, esse Brasil é um Brasil de muitas cores, é um Brasil de muita gente bonita, né? Eu acho isso incrível. É um povo que tem um coração bom, um povo maravilhoso. O que a gente tem então? Hoje, nosso país tem mais de 7 bilhões de habitantes, né? No Brasil tem aproximadamente 205 milhões. A gente viu tudo isso, né, na nossa aula, na nossa aula da semana passada. A gente falou sobre o que é população, é legal que a gente precisa, né, para a nossa provinha, que é o conjunto de habitantes aqui da Terra, né, que a gente tem de que forma, né, a população brasileira. A gente falou dos países mais populosos, a gente não vai falar disso na prova, tá? Quem é mais populoso, quem não é mais populoso. Nós vamos falar do Brasil, nós vamos falar do censo demográfico. O que é o censo demográfico? O censo demográfico é uma contagem, né, da população brasileira, né? O censo, ele conta quantas pessoas somos no Brasil, tá? A população brasileira é predominantemente urbana, tá? Isso é importante a gente saber, que a gente grifou. Olha só, essa distribuição do Brasil é legal. O Brasil é populoso, mas não é povoado, ou seja, ele tem muita gente que mora aqui, mas ele não é povoado de maneira uniforme, ou seja, tem muita gente morando no estado de São Paulo e poucas pessoas morando no Acre, por exemplo. A gente viu sobre isso. O que é densidade demográfica? O que vocês precisam saber da densidade demográfica? A densidade demográfica é o quê? É o número de habitantes, é só isso aqui, ó, que vocês precisam saber, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Grifem apenas isso, tá? Relembrem apenas isso, que é super importante para a prova e daqui para frente. O restante daqui que estava falando, dividimos o número de habitantes e tal, não é necessário essa conta nesse momento, tá? Esse mapa é super legal para a gente ter o mapa da densidade demográfica. Olha só, onde a gente tem mais escurinho aqui, é onde tem mais gente morando. Olha aqui no Acre, quase ninguém, né? A gente viu sobre isso, falamos, né, sobre isso na página 91. E hoje nós vamos falar um pouquinho da página 92, nós vamos falar sobre a sociedade indígena, tá? Lembrando que agora história e geografia vão caminhar juntos, então lembra que a Pro falou que vai ter coisa de história que a gente vai pular porque a gente já viu em geografia, vai ter coisa de geografia que a gente vai pular porque a gente já viu em história, né? A Pro já falou, se a gente estivesse junto em sala, a gente faria um grande projeto, estudaria as duas matérias juntas. Mas como a gente está aqui, para ficar mais fácil o nosso trabalho de dividir, para vocês não se perderem, a prova às vezes, pode pular essa unidade, essa página, pode riscar e colocar assim, visto em história, ou seja, ou visto em geografia, tá? Então, não se assustem quando a Pro falar isso, ok? Então, vamos lá comigo para a página 92, a formação da população brasileira. É uma mistura de povos, muito bem. Pro, isso cai na prova? Não cai. Tá? O que a gente tem? A população brasileira, ela é miscigenada, ou seja, é uma mistura
entre indígena e portugueses, depois entre indígena, português e africano, tá? Que vieram para o Brasil trazido como escravos. Então aí vocês têm o que é miscigenação escrito, podem grifar também o que é miscigenação, tá? Grifem aí, miscigenação, mistura diferente dos povos. Vocês vão grifar aqui, a população brasileira formou-se inicialmente pela miscigenação, ou seja, pela mistura dos índios e portugueses, dos africanos e dos portugueses, né, dos africanos e índios e assim por diante, dos portugueses e dos índios, e assim ao longo dos anos mais povos foram chegando, né? E aí, ó, ao longo do tempo, outros povos chegaram ao nosso país, que também contribuíram. Quem foi? Espanhóis, holandeses, alemães, italianos, poloneses, sírios, libaneses, japoneses, coreanos e tantos outros, né? Essa mistura proporcionou uma grande diversidade cultural na nossa população. Né? A gente tem muita coisa gostosa de muitos países, né? Os primeiros habitantes aqui, quem eram? Eram os índios, né? Eles viviam aqui antes, né? Então, assim, a gente tem aqui uma foto, na verdade é uma pintura, né? Uma representação dos índios aqui e os portugueses, né? Aqui nos cavalos, e aí a gente vê alguém carregando um peso nas costas, que é um escravo, um negro, né? Então, aqui a gente vê os três primeiros povos que vieram para cá, né? Então, cada povo trazia para cá uma crença, uma tradição, uma língua, um costume, e aí virou esse Brasil, né, de todas as cores e de todos os povos. Então, o que a gente tem aqui, ó? Antes da chegada dos portugueses, aqui só tinha indígenas, tá? Mais ou menos entre 2 e 4 milhões de pessoas pertencentes a mais de 1.000 povos indígenas diferentes moravam aqui no Brasil, tá? Aproximadamente 4 milhões. Cada povo vivia de acordo com a sua organização social, suas tradições, suas crenças, suas línguas, seus costumes. Até mesmo os índios, cada índio falava uma língua, tá? Então, o que a gente vai fazer assim, ó? Com a colonização, terras indígenas foram tomadas pelos portugueses e muitos índios foram escravizados, tá? Vários morreram tentando proteger as suas terras ou por doenças, né? Doenças trazidas pelos portugueses para cá, tá bom? Com a chegada dos africanos, olha só, os africanos vieram para o ouro, né? Eles trabalharam muito pouco no açúcar aqui, mas eles trabalharam muito na extração do ouro, olha aí, tá? Essa pintura representa isso. Então, o que a gente vai colocar? Os africanos foram trazidos como escravos entre os séculos 16, né? X, 5 e I é 16. E X eu diminuo 1, é 19, de 16 e 19, tá? Podem grifar. Eles vinham de vários lugares da África, então cada povo, cada negro que vinha, cada navio negreiro que vinha, trazia um grupo de cultura diferente. Por quê? Porque eles pegavam de diversos lugares da África, né? A África é enorme, tem imensos países, tem diversas regiões ali, tá? Então eles eram forçados a vir, sabia? Então por isso que eles traziam seus hábitos diferentes para o Brasil, tá? Então eles vinham de diversas regiões da África, né? Então é aqui, ó, eu quero que vocês grifem aqui. Eles vinham de várias regiões da África, tá? Vinham de diversos, por isso traziam diferentes hábitos e diferentes tradições também, tá bom? Eles vinham aqui porque eles achavam legal ser escravo, passear aqui? Não. Eles eram retirados à força, tá? Eles eram vendidos como escravos, eles viajavam em porões, eles morriam ali, eles eram vendidos como mercadoria, eles eram vendidos como copo, talher, caneta, sabe? Sim, você vai na loja e compra, imagina? Que tristeza, né? Eles trabalhavam no cultivo da cana-de-açúcar, na produção da cana, tá?
na extração de metais, de pedras preciosas, no cultivo de café, nos serviços domésticos. Os índios pegaram uma parte da produção de cana, os índios pegaram os africanos também pegaram uma grande parte, mas eles trabalharam muito na extração do ouro aqui no Brasil, tá? Então eu quero que vocês grifem aqui que eles eram vendidos como mercadoria aos senhores da terra. Eles trabalhavam aqui, ó, no cultivo da cana, nos afazeres domésticos, tanto gente, criança, idoso, tudo, tá bom? Aqui a gente tem umas danças, né, da valorização da cultura africana, tá? É um grupo que eles estão tocando alguns instrumentos de origem africana, tá? Então aí vocês colocam na página 92 e 93, por gentileza, vídeo aula 28/9. Aí na 93 também, vídeo aula 28/9, tá? E aí bora comigo na página 94, quando os imigrantes vieram para o Brasil. Isso, quem são os imigrantes? São aqueles que moram, que são pertencentes a outros países e migram, né? Vem migrar aqui no nosso país. O que é migrar? Migrar é sair daqui e morar em outros países, tá? Pessoas que migram de uma cidade para outra, de um estado para o outro, de um país para o outro, mas aí a gente tem imigrante, emigrante, migrante, a gente tem vários nomes, tá bom? Então vamos lá. Então o que significa migrar? Vamos lá, quero que vocês grifem. Migrar é sair de um lugar para o outro, tá? Isso é migrar. De uma cidade para outra, então ó, de uma cidade para outra, de um estado para o outro ou de um país para o outro, ok? Agora os imigrantes. O que é os imigrantes, tá? Vocês viram que tá igual? Ou é só eu que vi? Esse meu livro. Oh, meu Deus do céu. A diferença entre emigrante e imigrante. O meu livro tá com 2 páginas de coisinhas iguais. Então, ó. Emigrante e imigrante. Ó. Emigrante. Primeiro aqui, ó. O lugar de origem de uma pessoa é onde ela nasceu, certo? Então, é onde ela nasceu. Ou a terra natal, ok? Quando a pessoa sai da sua terra natal, ela é chamada para viver em outro lugar, ela é emigrante. Quando uma pessoa entra, eu saí do Brasil, vou viver, eu sou um emigrante, eu estou emigrando para os Estados Unidos. Quando eu entro nos Estados Unidos, eu sou um imigrante, tá? Então vamos lá, grifem tudo isso aqui. Quando a pessoa sai de um lugar para viver em outro lugar, ela é chamada imigrante. Quando ela entra nesse lugar, quando ela chega lá e passa a viver lá, ela é imigrante, ok? Então a gente tá aí, os imigrantes na formação da população brasileira, tá? Os portugueses eram os imigrantes, tá? Enquanto eles estavam no percurso, eles estavam emigrando, eles estavam vindo. Quando eles passaram a morar, eles passaram a ser imigrantes, tá? Então, os colonizadores portugueses foram os primeiros imigrantes em terras brasileiras, ok? Quem mais que veio para cá? Italianos, espanhóis, alemães e japoneses são os que mais vieram, tá? Isso 19, 20, tá bom? Depois a gente teve poloneses, sírios, libaneses, coreanos, chineses e entre outros. A gente já grifou isso lá atrás também. Olha aqui que eu tenho aqui, produção de café. Eu vou ter que acho que ficar na menor para poder colocar aqui para você, tá? A gente são imigrantes italianos, tá? Em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, em 1918, eles vieram para grande produção de café, tá? Depois, olha só o que a gente tem aqui. Eu tenho no Porto de Santos, porque chegava de navio, né? Ninguém chegava de avião, certo? Em 1934, tá? Aqui a gente já tem japoneses, não sei se dá para vocês verem a carinha deles,
que eles são mais com o zoinho orientalzinho, assim, ó. Vai lá, com as carinhas, com o zoinho mais fechado, tá? Aí depois a gente tem quem mais aqui na foto? Olha só, é uma hospedaria de imigrantes. Olha, tivemos que fazer uma hospedaria em São Paulo para eles viverem aqui nos seus primeiros dias, onde eles, né, para abrigá-los até conseguir um emprego, uma coisa assim, tá? Hoje ela é um museu, chama Museu da Imigração, conta a história da imigração no Brasil, é muito legal esse museu, gente, vai ser muito legal se um dia a gente puder conhecer esse museu, tá? Aí, que mais a gente tem aqui de foto? Acabou as fotos, ó, só porque a Pro gosta muito de foto? Muito bem, olha só, eu quero que a gente responda junto aqui a questão 1. Uma característica marcante, eu acho que é a principal que a gente precisa saber da população brasileira, que se originou a miscigenação dos povos e culturas. Qual é a característica? É a diversidade cultural. Muito bem, a característica marcante do povo brasileiro é a diversidade de culturas, muitas culturas juntas, né? Hoje nós comemos de palitinho, que é uma cultura japonesa, oriental, nós comemos esfirra, que é uma cultura árabe, nós comemos massa, que é uma cultura japonesa, e aí misturou com a italiana. Então a gente tem muita coisa legal, assim, que a gente acaba aprendendo desses povos, né? Por que massa é japonesa, proa, né, oriental? Porque eles consomem aquele macarrão, né, na comida deles. E aí o português foi lá e fez aquela massa gostosa, porque faziam aqueles pães deliciosos, e aí, né, as pizzas boas e aquelas coisas todas. Na 2, quem formava a população das terras que dariam origem ao Brasil eram os índios, né? Os povos indígenas, tá bom? Se vocês colocarem os índios também tá tudo certo, tá? Na 3 nós não vamos falar sobre isso, porque a Pro vai preparar uma aula pra gente trabalhar junto, e aí a gente completa a 3 e a 4 quando a gente fizer uma live juntos sobre migração, imigração, que aí vocês vão me contar sobre a família de vocês, tá bom? Então coloquem aí na página 94 e 95, vídeo aula 28/9, ok? A página 96 e a página 97 podem até riscar porque nós não faremos, tá bom? E aí depois a gente vai falar como vir, por que nós não vamos fazer? Porque vai englobar tudo nessa live que a Pro vai fazer com vocês, tá bom? Então podem até arriscar que a gente vai fazer uma aula ao vivo bem legal com isso, e a gente vai contar um pouco da nossa história, tá? Mas a Pro avisa certinho, gente, nós vamos falar sobre isso, veja se na família de vocês, a Pro vai dar todas as informações, tudo bem? E aí depois, na nossa próxima aula de geografia, nós vamos falar sobre os índios brasileiros, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre como eles vivem hoje, o que ainda resta da cultura deles, né? Umas comidas boas a gente vai ver aqui, tá? Então é isso, meus amores. Por hoje é só. Fiquem com Deus, façam a tarefa do dia no dia, façam aqui com a Pro, tá bom? E a gente tem aula daqui a pouco. E aí vocês já mandam as atividades, por favor, tá bom? Um beijinho.